Pessoal, voltamos de novo. Vamos tentar mais uma vez que o João não estava conseguindo acessar o link aqui do convite. Então, tenham só um pouquinho de paciência. Acontece isso, né? O que é que nós podemos fazer? Calma, quase lá, entrando aqui agora. Aleluia! Agora sim. Agora sim. Boa tarde, João. Tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu aumentar só o meu som aqui. Ótimo. Depois de tanto insistir, vai e volta, às vezes os meios de comunicação acontecem isso, mas enfim, seja muito bem-vindo. Obrigado. Sejam bem-vindos também aqueles que estão entrando aí na nossa live ao vivo. Já tinha mandado um abraço, mas eu mando mais uma vez, né, para o Felipe Martins, que nos escuta lá do Maranhão, e também a sua amiga Laísa Mota. Pessoal, essa é a nossa primeira live de muitas que virão, assim seja. Então, nos acompanhem, né? Divulgue o nosso site, divulgue também as nossas redes. Mas, enfim, eu vou fazer uma breve introdução para vocês saberem de quem nós estamos falando, que é o João Carlos, né? Como eu falei na live anterior, que nós acabamos interrompendo, o João Carlos, ele nasceu e é natural de Presidente Prudente, aqui no estado de São Paulo. Pertenceu, quer dizer, ele fez uma viagem por algumas denominações, né? Aqui diz que ele pertenceu à Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares. Ele pertenceu à Igreja Batista da Convenção, à Igreja Bola de Neve. Teve também uma fase agnóstica, melhor dizendo, e também uma fase espírita, né? Casado, pai de 2 filhos, 3, né, João? Dois. Dois, Ainda dois. dois, ainda dois. Bacharel em ciência da computação, atua como engenheiro de software e também possui formação em teologia. Enfim, seja bem-vindo. Não sei se eu me esqueci de acrescentar algum detalhe. Não, acho que é isso mesmo, Jefferson. Obrigado pelo convite. Pessoal, eu tive um problema, né? Que eu achei que daria para fazer live no computador. Me perdoem que eu não sou da área. E no fim não dá, tem que ser pelo aplicativo no celular. Então eu tive que me adaptar aqui meio às pressas. Desde já, Mas, um João. sim, eu posso dar prosseguimento, Jefferson? Claro, à vontade. Aham. Então, acho que a ideia nossa aqui hoje é contar um pouquinho, né, da minha trajetória. Como o Jefferson falou aí, eu rodei bastante, né, passei por várias crenças e religiões e até chegar à fé católica, né? Então, e depois eu acho que a gente vai acabar abrindo algumas questões, né, Jefferson? Você vai me fazer alguns questionamentos depois, né? Sim. Então, eu vou tentar, assim, não ser muito extenso, né, nos detalhes. Eu tenho um relato aí de 30, acho que mais ou menos 30 páginas, né, do meu relato de conversão, que depois nós vamos deixar o link aí. Então, eu vou procurar, assim, dar uma visão geral do que eu passei, em tanto e gosto muito do termo católico de IBGE. Né? O que seria um católico de IBGE? Aquele católico que é católico, assim como aquele corintiano, né? que diz que é corintiano, mas não assiste jogo, né?
Então, se você perguntar para alguém que não tem time nenhum torce, normalmente ele vai dizer que é corintiano, principalmente aqui no estado de São Paulo. Porém, a mesma coisa acontece com o catolicismo, né? Muita gente que não tem religião, que não vive religião, se você perguntar para ele qual a religião dele, ele vai dizer que é católico, né? E assim era a minha família, né? Então, eu fui batizado quando eu era bebê, né? No dia 27 de agosto de 1988, eu fui batizado na Igreja Católica. E fui criado, né, num lar não praticante, porém tive uma educação infantil em um colégio católico, né, um colégio beneditino. E é interessante vocês prestarem atenção nesse detalhe, porque no futuro do meu relato vocês vão ver algo aí que poderia ser uma coincidência, né? A educação infantil foi feita num colégio de linha. E eu aprendi ali o básico da fé católica, aquelas orações, primeiras orações, as primeiras músicas, né? E eu acho muito interessante como aquilo tudo ficou em mim, né? Isso muitos pais às vezes desanimam, né? Porque parece que os seus filhos não estão entendendo as coisas da fé, mas aquela semente que é plantada na infância, ela fica, né? E aconteceu comigo. Eu tinha uma aula de religião na escola e nessa aula sempre foi a aula que eu mais gostei. Então é onde eu fazia mais perguntas, onde eu me inteirava mais e sempre tive uma sede por buscar algo que eu não sabia o que era. Eu queria encontrar algo que eu não sabia o que era. Hoje eu sei que esse algo era Deus, mas eu não sabia até então. Mas eu sempre tive uma ânsia de encontrar esse algo. E isso começou na minha infância. Então, eu sempre queria pesquisar coisas sobrenaturais, eu sempre queria estudar sobre essas coisas e tentar entender se existia algo além dessa vida e o que poderia ser. Então, eu fui crescendo com essas curiosidades de criança e, como eu disse, sem praticar religião nenhuma. Quando, no início da minha adolescência, mais especificamente no Dia das Mães, de 1998, onde eu estava com 10 anos, a minha mãe encontrou uma igreja evangélica. Então, era um domingo e ela estava andando comigo e com a minha irmã e nós estávamos meio tristes, né, com alguns problemas. Nós nos deparamos com uma igreja aberta. E essa igreja era a Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, aquela igreja, como Jefferson disse, do missionário R.R. Soares. Então, a gente começou a ir nessa igreja. E minha mãe foi muito acolhida nessa igreja. Então, uma pessoa que não praticava a fé católica, né, não tinha base católica nenhuma, então ela começou a ir, né, frequentar os cultos dessa igreja. E nós, como crianças, eu e minha irmã, fomos com ela. No começo nós levávamos só na brincadeira, né? Nós íamos lá para brincar, enquanto os adultos faziam culto, nós íamos brincar. Só que com o tempo eu fui, aquela curiosidade que eu tinha por algo sobrenatural, aquele interesse, foi despertado ali dentro. Aí eu fui querendo participar dos cultos, eu fui me envolvendo com aquilo. E me envolvi a certo ponto que eu li o Novo Testamento, né? Completo, porque eu queria entender o que eles estavam falando, quem é esse Jesus que eles estavam falando. E tudo parecia para mim muito sobrenatural, muito, parecia até um filme, né? Porque eram todas as coisas sobrenaturais, pessoas sendo curadas, alguns diziam lá dentro até que ressuscitava mortos e coisas espetaculares acontecendo, né? Eu, adolescente, falei, eu quero ver isso de perto, né? Então comecei a estudar os livros da igreja. Estudei O Nome de Jesus, de um autor, Kenneth Hagin, que ele é proponente daquela teoria da confissão positiva, onde se você disser algo com fé, em nome de Jesus, aquilo vai acontecer, né? Seja o que for, seja o absurdo que for. Então, se eu disser, olha, em nome de Jesus eu quero uma Ferrari, aquela Ferrari teria que ser minha. Né? A não ser que eu faltei com fé ao fazer esse pedido. Então a culpa sempre está em quem está fazendo a declaração. Né? Se não der certo, a culpa é sempre sua que não teve fé. Pois bem, como criança, como adolescente, questionando as coisas e inocente ainda, querendo que a coisa fosse verdade, certo dia eu coloquei esse princípio à prova.
E eu não pedi uma Ferrari, não pedi uma mansão, eu pedi simplesmente que um cachorrinho que estava doente não morresse. Né? E eu pedi com fé, com toda aquela fé infantil, pedi que o cachorro não morresse em nome de Jesus. O que vocês acham que aconteceu com o cachorrinho? Infelizmente, o cachorrinho morreu, né? Nós morremos, enfim, é o ciclo da vida, mas eu não entendi isso. Então, pensei que a gente começou a dar retorno aqui. Mudou alguma coisa aí, Jefferson? Não, pode continuar. Não, é porque começou a dar retorno no teu áudio. Uhum. Então, eu vou tentar dar um pouco da minha voz. O que acontece, então? Quando esse cachorro nasceu, eu fiquei assim, sem entender o que aconteceu. Eu queria saber por que aquilo aconteceu. E, na verdade, a resposta que eu tive foi que eu tive fé. Então, a partir daquele momento, eu entendi esse movimento de condição positiva. Quer dizer que eu entendi como uma fraude. Então, eu percebi que, na verdade, era uma forma de enganar as pessoas. E percebendo isso, eu não me desiludi somente pela denominação. Eu me desiludi com Pessoal, uma fé cristã. João, um minuto. O pessoal está dizendo que está dando retorno. Se você tiver um fone aí, se você tiver um fone, seria até bom usá-lo. Deixa eu tentar aqui. Ok. Melhorou? Pronto? Tá me ouvindo? Sim. Então tá bom. Então eu me desiludi com a fé como um todo. E tá dando retorno ainda. Agora deu certo. O pessoal disse que deu certo. Então tá bom. Então eu... Tá dando retorno. Continua, que o pessoal disse que parou o retorno. O pessoal está dizendo que deu certo. Pode continuar. Então me desiludi, né, com a fé como um todo. Né? Então, a partir desse momento, eu passei a viver como qualquer jovem vive, né? E a parar de me importar com essas coisas de religião, né? E toquei a vida assim, a adolescência inteira. Né? Fiquei revoltado, virei praticamente aí um ateu todinho. Né? Então, ateu todinho é aquele sujeito que é ateu, mas não tem argumento para ser ateu, né? Ele é ateu porque ele ficou revoltado com alguma coisa da vida. E essa era eu, na minha adolescência. No começo da juventude, essas perguntas, né, elas não saíam da minha cabeça. Eu tentava viver minha vida, né, como qualquer adolescente, jovem normal, mas as perguntas continuavam aí. As perguntas sobre a vida, né, sobre... Além dessa vida cotidiana nossa, né? Algo além, realmente. Essas perguntas continuavam e não tinha resposta para elas, né? Então, eu comecei a estudar um pouquinho mais, comecei a me aprofundar um pouco mais, só que eu comecei a buscar na filosofia, né? Então, aquilo que eu não achei na religião, ou que pelo menos eu pensava que não tinha achado na religião, eu comecei a procurar na filosofia. Então, estudei um pouquinho de tudo aí, né? E continuei indo em algumas igrejas, como o Jefferson falou, eu passei por tudo quanto é igreja, né? Então, vira e mexe, eu tinha curiosidade em alguma igreja ou alguma religião e ia. Algumas eu fiquei um certo tempo, né? E continuei nessa busca por Deus, sem saber que estava buscando por Deus, né? E quando eu entro na faculdade, eu começo a me aprofundar realmente, né, na filosofia um pouco mais. Eu estudei, por exemplo, um sujeito chamado Bertrand Russell, que escreveu um livro, Ensaios Céticos. Eu costumo dizer que esse livro foi um divisor de águas na minha vida, porque ele me ensinou a questionar. Né? Muita gente acha que religião não combina com questionamento, e na verdade é o contrário, né? É a falta de fé que não combina com questionamento.
Se você se questionar, mas se questionar realmente, você vai chegar na realidade última que é Deus. O problema é quando o seu questionamento ele é raso, né? Então, esse Russell, ele me ensinou a questionar até mesmo os meus questionamentos. Então, eu passei a questionar o próprio autor, né? Então, ele me ensinou que eu deveria questionar tudo. Ele é o pai do agnosticismo moderno. Eu questionei ele também, né? Então, eu comecei a questionar os argumentos ateus, né? E comecei a ver que eram rasos e que não respondiam, né? A visão materialista não responde às questões humanas, né? Então, eu comecei a me aprofundar nisso. Então, até eu estava na filosofia ainda e não acreditava em Deus. Porém, comecei a ver que podia existir um Deus. Não era coerente até a crença em Deus, como um criador de todas as coisas. Porém, eu não sabia ainda que Deus era esse, né? E eu comecei a buscar nas religiões, né? Nas maiores religiões, assim, estudei, eu já tinha um pouco de conhecimento em todas as religiões, as maiores, né? Comecei a me aprofundar. E uma delas que me chamou a atenção foi o Espiritismo, né? Então, eu parei um tempinho ali no Espiritismo, li, né, os livros de Allan Kardec e comecei a me aprofundar naquilo. Aquilo muito intelectual, muito correto, até que eles começaram a falar que o Espiritismo era cristão. Quando eles falaram que o Espiritismo era cristão, como eu sou uma pessoa de exatas, eu costumo pensar logicamente, eu tento pelo menos, eu achei que aquilo era incoerente. Então, se você diz que você é cristão, você tem que seguir aquilo que Jesus falava nos evangelhos. Essa foi a minha percepção. E eles acabavam crendo, por exemplo, na reencarnação, né? Sendo que nós vemos aí no Novo Testamento que o homem está ordenado nascer e morrer uma só vez. Então, me parece que era incoerente aquilo, né? Então, eu abandonei o Espiritismo nesse momento. Então, ou seja, o que me fez abandonar o Espiritismo foi eles se declararem cristãos, né? Eu tinha um preconceito contra o cristianismo. Se eles simplesmente não tivessem mencionado o nome de Jesus, eu teria provavelmente ficado como espírita, porque eu achei sentido no que eles falaram. No seu testemunho, João, você menciona uma coisa interessante. Você diz que olhava para os cristãos e viam neles pessoas anti-intelectuais, não anti-intelectuais, Sim. mas que não tinham base alguma para defender aquilo que acreditavam. Sim, é esse o ponto agora, né? Que uma vez que eu percebi que o Espiritismo era incoerente, aí eu pensei, bom, por que eu não posso dar ouvido novamente para o cristianismo? Até então, como o Jefferson mencionou agora, eu tinha um preconceito muito grande contra os cristãos. Preconceito esse que foi adquirido naquela experiência na igreja neopentecostal, né? Então, era um ambiente anti-intelectual, então muito focado nos sentimentos, né? E que não tinha lógica sendo aplicado. Então, eu tinha um preconceito muito grande. E eu dizia o seguinte, olha, todo cristão é ignorante, né? Então, sem saber que o ignorante era eu. Né? Então, aí nesse momento, né, eu conheci um autor que foi muito importante para mim nessa fase, que foi o C.S. Lewis, aquele mesmo autor de Crônicas de Nárnia. Eu tive contato com esse livro aqui. Eu não sei se vai ficar nítido aí. Dá para ver? Sim. Então, esse livro é o Cristianismo Sim. Puro e Simples, do Lewis. Esse livro, ele me mostrou o cristianismo de uma forma clara e lógica, como nunca havia sido me mostrado. Então, eu vi que fazia sentido o cristianismo. Muitas vezes a visão do homem ali, a interpretação teológica não fazia sentido, mas a história do que, na verdade, essa história de cristão ser anti-intelectual era uma ignorância minha, né? Então, esse é o ponto. Então, até aí eu descobri, então, que o cristianismo era plausível, né? E depois tive contato também com a obra do Francis Collins, que é aquele sujeito que era o diretor do projeto Genoma, né? Então, ele encontrou, no estudo dele da genética, ele encontrou Deus,
né? Ele viu que era coerente a crença em Deus, né? Até então era uma obra ali sobre o design inteligente, né? E aquilo me atraiu. Então eu comecei a ver que existiam pessoas inteligentes do lado de lá, né? Até então a briga era muito covarde, porque eu me encontrava com eruditos do lado ateu agnóstico, do lado materialista, e do lado cristão eu sempre me encontrava com homens fracos, né, que eu considerava fracos. Então agora não, agora a partir do momento que eu conheci Lewis, conheci o Francis Collins, esse pensamento ele foi mudando, né? Então eu vi que existiam pessoas cultas e que eram cristãs. Então me deu o direito e o dever de estudar de novo o cristianismo, né? Então eu achava que eu sabia o que era cristianismo, mas eu não sabia. E aí eu me dei o direito de estudar o cristianismo, né? E estudando o cristianismo, eu cheguei ao ponto de compreender que Jesus é o Filho de Deus, que o que Jesus diz sobre ele é verdade, né? Eu até gosto muito daquele trilema do Lewis, né? As 3 opções sobre Jesus e não a outra, né? Ou Jesus era quem ele dizia que ele era, ou ele era um louco, né? Porque ele acreditava ser o Filho de Deus, ou ele era um mentiroso, porque ele sabia que ele não era o Filho de Deus e dizia que era, né? Então, nesse momento, eu compreendi que Jesus era quem ele dizia que ele era, né? Então, em um certo momento na minha casa mesmo, né? Eu ainda não ia em igreja nenhuma, eu me vi como um cristão, né? Eu passei a ser um cristão, né? A tentar viver aquilo que Jesus nos ensinou, a realmente aceitar a divindade de Jesus, né? E tê-lo como único Senhor e Salvador. Então, eu passei a professar a fé cristã. Isso é o início da minha juventude, da minha fase adulta, né? E passando a me falar como cristão, né? Eu comecei a fazer outra pergunta, que eu acho que é a próxima pergunta, né? Uma vez que eu sou cristão, qual igreja eu devo me juntar? Né? Eu via no Novo Testamento uma igreja, eu via a necessidade de congregar, mas eu não sabia qual igreja verdadeira. Então, estudando, né, a minha Bíblia, até então a única coisa que eu estudava era a Bíblia, né, sobre fonte cristã de teologia, eu cheguei à conclusão de que a igreja verdadeira é a igreja batista, né? Então, simplesmente por uma lógica de isolar as escrituras, né? Então, o meu É contato claro, baseado nas escrituras. Chegou Exato. a essa conclusão. Uhum. Somente na escritura. Então Somente na escritura. Exato. Eu já era protestante sem saber, né? Nesse momento, porque eu já estava julgando as coisas usando só a escritura, né? Uhum. E aí continuei, né, me aprofundando e entendendo que a Igreja Batista fosse a igreja fundada por Jesus Cristo, né? E é interessante porque eu já tinha essa noção de que só poderia haver uma igreja fundada por Jesus, né? Não poderia haver 2, deveria haver uma só, né? Então eu entendi que no meio daquela bagunça toda, a igreja verdadeira era a Igreja Batista, né? Bom, entendendo isso, eu me juntei a uma Igreja Batista. Um pensamento assim bem sectário mesmo, né? Bem exclusivista. Ah, eu começo a me aprofundar nessa fé batista, né? Eu li aí todos os autores, né? E é interessante o Fábio Salgado, né? Que foi uma pessoa muito importante até na minha conversão, né? Que eu vou Inclusive, mencioná-lo. ele está nos assistindo. Um abraço, Um Fábio. abraço, Fábio. Obrigado por tudo. E o Fábio Salgado ele diz algo que é muito interessante, né? Quando você conta o seu relato de conversão, sempre vem um protestante e pede para você ler tal autor, né? Então, eu já aviso alguém que puder me falar isso que eu li, né? Todos os autores aí famosos protestantes eu li, né? O Spurgeon, o Sproul, o João Calvino, o Armínio, todos os autores aí que você pode dizer, pelo menos aí da parte reformada da coisa, da parte pentecostal, eu li, né? E lendo esses autores, eu fui me convencendo cada vez mais da minha doutrina batista. E é importante dizer que minha doutrina batista era de linha calvinista, né? Então, eu abracei aí o calvinismo, embora eles mesmos diziam que não eram calvinistas, mas eles eram calvinistas, eles são calvinistas, mas dizem que não são, porque eles não querem nome de homens e tal, mas eu era calvinista, né? E me aprofundando aí nessa vivência na Igreja Batista,
eu conheci aquele que viria a ser o meu futuro sogro, né, o pastor Calvin Gardner, um missionário americano, né, que veio para o Brasil para abrir trabalhos, né, batistas aqui no Brasil. E eu conheci ele, virei aluno dele, comecei a estudar teologia na casa dele, né, e eu posso dizer assim, como Paulo disse que foi criado aos pés de Gamaliel, eu poderia dizer que foi criado aos pés de Calvin Gardner, né? E não rejeito o meu falecido sogro, ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que amava e buscava servir a Deus, porém tinha a visão dele batista, né? E realmente faleceu nessa fé batista. Aprendi muito na Igreja Batista, aprendi a amar as Escrituras, aprendi a amar os irmãos, a viver a fé cristã em comunidade, né? E fui me aprofundando, né? Sempre gostando de estudar, comecei a me aprofundar na teologia, debater, dialogar com os pastores da denominação. E em algum momento eu fui tido como dirigente da Igreja Batista que eu fazia parte. Dirigente, para quem não é do meio, é um assim, ordenado oficialmente, mas eu tinha toda a vivência de pastor, né? Então, eu ministrava batismos, né? Eu ministrava casamentos, funerais, o que tivesse aí de pastoreio eu fazia, de atividade pastoral. E o Jefferson quer falar alguma coisa? Um irmão nosso já tinha lido o seu testemunho e uma das coisas que chamou a atenção dele era este fato do seu engajamento com a sua igreja, né? E ele perguntava assim, Jefferson, faz um questionamento a ele, perguntando o seguinte, João, você era pastor ou não? De todo modo, você era um líder na sua igreja? Sim. Que tipo de líder? Era exatamente o nome que é dito na denominação batista fundamentalista é dirigente. Né? Então, eu era tido como dirigente, e esse dirigente, muitos outros pastores me chamavam de pastor, inclusive. Dentro dessa denominação específica, se você perguntar para algum irmão de lá, eles vão dizer que eu não era pastor, por causa da nomenclatura. Né? Eles se apegam muito à nomenclatura. Mas se você perguntar para eles quais atividades eu realizava lá dentro, são atividades pastorais. E era unicamente eu, né, na igreja, não era um auxiliar, nada, eu que cuidava da comunidade. Né? Então, realmente era um envolvimento muito grande. E o meu sogro, ele era o maior expoente do ramo batista fundamentalista no Brasil. Né? Então, realmente, havia uma expectativa muito grande, né, que eu pudesse aí dar continuidade no trabalho dele. Né? Então, não foi o que aconteceu, né? Então, realmente, eu tinha um cargo de liderança na Igreja Batista, uma posição de liderança. Bom, até então eu falei da minha caminhada como batista, né? Mas vamos ao que interessa aqui na live. Em 2017, eu tive contato com esse livro aqui. Dá para ver? Grande Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. Bom, isso é começo de 2017, eu tenho contato com esse livro. Lendo o testemunho desse pastor americano que se converteu à fé católica, esse teólogo, né, protestante, começaram a surgir muitos questionamentos na minha cabeça. E alguns questionamentos, na verdade, foram só assim, levantando questionamentos anteriores que eu já tinha. Né? Porque eu tinha uma angústia muito grande, por exemplo, quando eu ia preparar os sermões de domingo à noite. Né? Então, eu tinha uma igreja para ministrar a palavra, e eu ia preparar um texto, né? Eu gostava muito de pregar expositivamente, que é pegar um trecho da Escritura e explicar, né? Comparando com outros textos e tal. E para preparar esses sermões, eu lançava mão de artifícios como teologia sistemática, eu pegava um autor com uma visão, um protestante, um erudito com uma visão, e pegava um outro tão erudito quanto ele, e via que havia uma versão que não era coerente uma com a outra. Né? Então eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou falar para aquele povo hoje à noite? Né? Então era uma visão assim, fulano disse isso, e ciclano disse aquilo sobre esse texto. Né? Eu pegava um texto, por exemplo, como João 6, né? Onde nós temos aí a base da Eucaristia. Na visão protestante, você tem milhares de formas de interpretar esse texto. Né? No fim, você não sabe nem o que é pão mais, nem o que é vida. Você não consegue definir termo nenhum ali. Né? Então, o que eu fazia no final das contas? Eu pegava um pouquinho de cada um
colocava aquilo que eu achava mais coerente, né? Fazia o meu melhor e ia Uma pregar. salada. Ia pregar. É o que eu podia fazer. Muitas vezes eu não passava a certeza que as pessoas queriam, né? Porque muitas vezes eu não dizia isso. Eu dizia, olha, pode ser isso. Ou a visão mais coerente, na minha opinião, é essa, mas tem essa visão também. Isso foi me cansando. Né? Isso foi me cansando, porque não havia coerência. Né? Eu dizia assim, olha, se a Bíblia é o mesmo livro, todo mundo usa a Bíblia para fazer teologia, por que as respostas são tão diferentes? Né? Se eu tenho o mesmo gabarito, por que eu chego em respostas tão diferentes aí para as perguntas? E não havia resposta para isso. Né? Era até um questionamento que pegava mal na denominação, porque era esperado que você falasse conforme a cartilha batista. Né? Então, lendo Scott Hahn, algumas perguntas foram revividas e eu me vi muito nele. Né? Aquela problemática toda dele, eu me vi muito naquilo. Né? Então, a angústia de realmente buscar a verdade e realmente não encontrá-la na sua plenitude. Né? Aquele relativismo que a gente vivia, né, muitas vezes como protestante. Então, eu continuei tocando a minha vida. Eu li Scott Hahn, continuei tocando na minha vida aí como dirigente ou como pastor, queiram, chamem como quiserem. Mas, nesse meio tempo, a inquietação não passava. E eu comecei a estudar um pouquinho mais de história do cristianismo. Né? Então, eu comecei a estudar textos, por exemplo, como Eusébio de Cesareia. Eu tenho uma cópia aqui, dá para ver também. Né? Então, Sim. a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Esse livro, eu li ele no Kindle, né? Então no Kindle que ele está todo anotado ali. Então, eu vi muito como era a igreja nos primeiros séculos. Né? Detalhe, apenas um parênteses aqui. No seu testemunho, você diz assim: várias coisas me chamaram a atenção naquele livro, mas a principal delas foi descobrir os pais da igreja. Aí eu coloquei em negrito aqui. Por incrível que pareça, nunca havia ouvido falar desses grandes homens. Imediatamente comecei a lê-los, iniciei dos mais antigos, os pais apostólicos. Então, a descoberta dos pais da igreja também foi uma influência para a sua vinda para a igreja. Foi, com certeza. Então, eu ouvi falar nos pais da igreja pelo Scott Hahn, e aí eu comecei a estudar os pais da igreja. E foram fundamentais na minha conversão, porque lendo Eusébio de Cesareia e lendo ao mesmo tempo os padres apostólicos, né, os pais apostólicos, o que eu vi era uma igreja que não condizia com a igreja batista a qual eu frequentava. Né? Sendo que a igreja batista que eu frequentava dizia que era uma igreja apostólica, né? Que era uma igreja fundada por Cristo, pelos apóstolos. Mas não condizia aquilo que eu via na história. Né? O que eu via nos pais da igreja, todas as características que eu via, me pareciam muito mais com a igreja católica. Né? Então, isso foi me traumatizando, porque eu pensei, bom, será que esses homens eram corrompidos? Né? Será que esses homens já se corromperam ali nos primeiros 2 séculos ali da fé, eles já estavam corrompidos? Bom, é uma hipótese. Mas eu fui estudar um pouquinho, por exemplo, como o cânon do Novo Testamento foi firmado. Né? Se eu pegar aí o cânon do Novo Testamento, havendo controvérsia nele até o final aí do 3º século, né? O Jefferson me corrige se eu estiver errado, quando houve a unificação aí do cânon do Novo Testamento, se eu duvidar dos padres apostólicos, eu deveria duvidar do Novo Testamento também. Né? Então eu deveria duvidar da base da minha fé. Então eram 2 caminhos aí. Ou eu viraria agnóstico novamente, ou ateu, ou eu viraria católico. Né? Eu comecei a me deparar com isso, porque se eu duvidar da autoridade dos apóstolos e dos seus sucessores, eu estaria duvidando da autoridade da Bíblia também, pelo menos do Novo Testamento. Né? Então, paralelo a isso, a esse estudo dos pais da igreja, eu fui ouvindo muitas coisas do padre Paulo Ricardo, por exemplo. Né? Onde o padre Paulo Ricardo ele tem aquele vídeo sensacional, Porque Eu Não Sou Protestante. Né? Onde ele até conta um pouquinho dessa angústia, né, do pastor ou do protestante abrindo a picada no meio do mato, né, com um facão cego ali, tentando achar um caminho. E ele na estrada pavimentada, que é a fé católica. Né? Então, quando eu ouvi esse tipo de coisa, eu me coloquei muito no lugar. Né? Então, entendi que realmente não precisava ficar naquela confusão de ideias. Havia uma igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Havia uma estrada pavimentada. Né? Haviam grandes homens que já tinham estudado os grandes assuntos antes de mim. Eu não precisava reinventar tudo. Né?
Então, investigando história, né, vendo a história do cristianismo, eu cheguei à conclusão de que a história que eu tinha ouvido na minha igreja batista não era a história verdadeira da igreja. Até Por então, isso que o cardeal Newman, ele nos diz, estudar história é deixar de ser protestante. Se muitas concordo. pessoas possuem preconceitos com relação à história da igreja, é porque muitos deles foram simplesmente ouvidos e nada estudados. De nada adianta, com certeza todos nós, católicos e até mesmo protestantes, crescemos com aquela velha mentalidade histórica. A igreja perseguiu, a igreja matou, a igreja que gosta do poder, a igreja corrompida. Esta é a igreja que nos apresentam. Então, como que você vai amar ou se tornar católico com esta mentalidade? Então, estudar a verdadeira história da igreja é deixar de ser protestante. Exato. E aí entra um homem que foi muito importante também, não só na minha conversão, como na minha trajetória de vida, que é esse senhor aqui, não é? Olavo de Carvalho. Então, ele me ensinou, por exemplo, a questões, por exemplo, como a importância de se estudar fontes primárias. Né? Então, o Jefferson falou aí de estudar a história da igreja. Muitos protestantes estudam a história da igreja, só que eles estudam pela boca de outros protestantes. Né? Então, é a mesma coisa eu perguntar para um inimigo do Jefferson quem é o Jefferson. Né? Eu tenho que perguntar para um amigo ou para uma pessoa mais neutra possível, né, quem é o Jefferson. Eu teria que ver documentos sobre a vida do Jefferson. Né? Então, o sujeito fala que o Jefferson cometeu estelionato lá em Goiás. Eu preciso ver um documento se o Jefferson cometeu um estelionato, um boletim de ocorrência, alguma coisa assim. A isso a gente dá o nome de fonte primária. Né? Então, quando eu fui estudar a história da igreja, eu parti desse princípio. Eu não queria ouvir o que as pessoas diziam da igreja. Eu queria ver o que historiadores da época diziam da igreja. Né? Então, aí entra, por exemplo, Eusébio de Cesaré. Né? Ali na época, nos anos 300, né? 300 e pouco, da era cristã, dizendo o que era a história do cristianismo até aquele momento. Né? Então, isso é uma fonte primária. Alguém que esteve lá. Né? Alguém que se inteirou dos fatos realmente. Não é um marketing, não é uma publicidade, é a verdade dos fatos. Então, isso foi muito importante para mim também. Estudando, né, então, a história da igreja, chegou um ponto que eu estava ainda sendo pastor, né, exercendo ali o ministério, só que essas questões, elas foram tomando conta tão grande ali da minha vida, de parte tão grande, que chegou um momento que eu não tinha mais tranquilidade para continuar sendo batista. Né? Eu estava lá, até por medo de tudo que eu teria que abrir mão. Um questionamento que sempre me fazem é como eu vivi depois, né, financeiramente falando, né, se eu atuava no ministério. Né? Uma coisa importante dizer é que eu nunca abandonei minha profissão. A minha formação é em computação, ciência da computação, então nunca deixei de trabalhar ali como desenvolvedor. Né? Então, quando eu exerci o ministério, era em tempo integral, né, assim, todos os cultos e tal. Eu sempre estava à disposição, só que eu trabalhava por conta como desenvolvedor. Então, eu tinha como realmente continuar vivendo, né, financeiramente falando. Porque aquilo realmente, para mim, isso é bom ressaltar também, entre os irmãos batistas. Né, eu encontrei irmãos muito sérios ali, a igreja batista que eu frequentava era muito séria, não era um meio de ganhar dinheiro. Né, a gente, como católico, agora eu falo como católico, a gente tem que fugir do estereótipo, né, de achar que todo evangélico está em busca de dinheiro. Eu acho que esse apostolado ele vem muito de encontro a isso, que é mostrar que tem muitos irmãos evangélicos que buscam servir a Deus verdadeiramente e que o servem de fato. Né? Eles têm toda a dificuldade de não ter os sacramentos, mas eles servem a Deus. Muitos deles buscam servir a Deus verdadeiramente. E esse trabalho que eu tenho é um trabalho sério. Deixa eu te perguntar, uma outra pergunta aqui, já que você está falando como católico agora, né? Sua conversão mexia completamente no status quo social que você descreve no testemunho. Então, de onde foi que veio essa força para se converter e, ao mesmo tempo, encarar as consequências dessa conversão? Sim. O medo social te atrasou? Bastante, bastante. Especialmente dentro da própria casa. Né? Eu temia muito pela minha relação com a minha esposa. Né? E realmente a gente foi assim bem baqueado com isso. Né? Bem impactado com isso. Mas
O que me deu coragem, né? A coragem ela foi vindo aos poucos, né? Seria muito bonito eu dizer que certo dia eu acordei, né, forte, firme e fui para a igreja. Não, não foi assim. Eu ia à igreja católica, para vocês terem ideia, ainda como pastor, eu fazia algumas visitas à igreja católica, né, para ver em loco aquilo que eu tinha visto na teoria. Só que eu ia, por exemplo, em horários assim, à tarde, durante a semana, horário que ninguém estava vendo, né? Aí eu pegava o carro e dava volta no quarteirão, né, para ninguém ver eu entrando na igreja. Então, aos poucos, eu fui me encantando com a igreja, mas chegou um momento que faltava coragem para me tornar católico, né? E um momento muito impactante, né, como eu disse, são vários momentos assim, mas um momento muito forte para mim foi na Sexta-feira Santa de 2017 ou 2018, 2018, Sexta-feira Santa de 2018, né, onde eu estive aí no Instituto Cristandade, né, que é um instituto católico aqui de Presidente Prudente. Um abraço para o nosso amigo Pedro Ferraz, que é o presidente do Instituto, nosso Isso amigo. é muito importante. O Pedro é meu padrinho de crisma, né? O Pedro foi muito importante na minha história e na minha conversão à fé católica. Altas discussões, né? Tomando café ali na casa do Pedro. E nesse dia, né? Como na Sexta-feira Santa de 2018, eu estive no Instituto, né? E eles estavam fazendo a adoração, né, ao Senhor crucificado. Então, no momento que eu estava ali e que eu vi aquele manto sendo tirado de Nosso Senhor, né, e aquele crucifixo enorme que eles têm no Instituto, e é um crucifixo assim, não é que Jesus está morto ali, Jesus está destruído naquele crucifixo, né, aquela cena bem viva da paixão de Nosso Senhor. Quando eu me deparei com aquela imagem, me vinha uma coisa só na cabeça: eu estou aqui na cruz por você, e você me nega todos os dias negando a verdade. E você não tem coragem de abandonar o seu comodismo para me servir. Então, naquele momento ali, eu só chorei. Né? A verdade é essa, eu só chorei, não consegui fazer mais nada. Só que aquilo ficou muito forte em mim. Então, a partir dali, eu comecei a tentar arrumar minha vida para vir para a fé católica. Né? Então, a planejar realmente a minha vinda. Né? Então, primeiro, pode falar, Jefferson. Eu acho interessante mencionar uma coisa no seu relato, que talvez algumas pessoas possam até se perguntar, mas católico que se torna protestante, protestante que se torna católico, isso é a coisa mais comum. Inclusive tem padres, né, que se tornaram até protestantes. E o João menciona o famoso padre Aníbal, né, que era padre e se tornou protestante. Você menciona alguma coisa no seu relato, poderia falar alguma coisinha dele? Porque isso também se chama honestidade intelectual. Porque o João não ficou simplesmente só estudando as fontes dele, né? Ele foi atrás também de ver outros testemunhos. Sim. É até importante dizer que o Scott Hahn diz muito isso também, que ele foi o converso mais relutante, né? Porque ele não queria virar católico. Eu também não queria, né? Não foi bonito, assim, virar católico naquele primeiro momento. Não foi algo... Eu não ganhei nada com isso. Eu só perdi, né? Falando em termos emocionais, pessoais. E o Padre Aníbal, ele surge no momento que... quando eu estava estudando a fé católica, eu comecei... Como eu estava de fora, né? Não havia envolvimento sentimental ainda. Eu estudei o outro lado também. Então, por exemplo, o que esse Padre Aníbal dizia da Igreja Católica? Né? Inclusive, é interessante que ele é um ex-padre, né, que se dizia que se tornou batista. Né? Então, ele era batista e virou pastor batista. E, a partir desse momento, o ministério dele era todo em volta de, eu vou pôr entre aspas, né, desmascarar a Igreja Católica. Só que aí você vai ler o material dele, e eu acho que é muito interessante, quem tiver dúvida, ler esse material em primeira mão. De novo, aprendi com o Olavo isso, a importância da honestidade intelectual, de ler, né, realmente o que seu adversário está dizendo. E ele dizia o seguinte: tudo que ele fala contra a Igreja Católica são aqueles lugares comuns, né? Então, que há realmente claustros onde tem bebês enterrados porque as madres faziam aborto, escondiam aborto. Até o Jefferson ficou assustado agora. Aquelas coisas da Idade Média, né? Os padres pedófilos, esse monte de coisa que todo mundo está careca de ouvir, né? Esse monte de lugar comum, que os católicos são idólatras. Até me assusta um pouquinho alguém que se diz padre não entender a veneração das imagens, por exemplo. Né? Como você se torna padre sem entender? Né? Ou o curso de teologia dele era muito ruim, ou ele agia de má fé. Né? Então, e aí comparando com os apologistas católicos, era um absurdo, era um abismo muito grande.
não é? Então, você vê os apologistas, eu vi muitos apologistas americanos, né? Stevie Ray, o Dave Armstrong, e você vê o nível de argumentação é totalmente diferente, né? Para quem não está acostumado, o João mencionou alguns apologistas, né, católicos, mas esses que ele mencionou, o David Armstrong, O o Stevie Scott Ray, Hahn e o Stevie Ray, eles eram protestantes de berço e, após longos estudos, se tornaram católicos, né? Então, exato. após longas discussões, a análise de tantos argumentos pró e contra, e aí, João, como foi fazer a travessia? Então, a travessia foi em duas etapas, né? Primeiro, eu me desliguei da igreja onde eu era pastor, daí eu pedi aos irmãos um desligamento por problemas pessoais. Eu não menti porque realmente eu não tinha decisão do que eu faria ainda. Eu estava realmente extremamente perturbado, eu não sabia o que fazer da minha vida e eu queria um tempo longe de tudo para pensar, né? Eu queria sair daquele calor do momento ali, né? E do ministério e tudo mais. Então eu pedi desligamento, saí com a minha família da igreja, saí pela porta da frente, não saí brigado com ninguém. São pessoas que eu tenho carinho até hoje, mantenho contato com muitos deles. Infelizmente muitos não querem mais falar comigo, né? Depois que eu me converti, inclusive os amigos pastores aí me deixaram, né, de lado. E eu saí dessa forma, saí em duas etapas. Primeiro saí do ministério, saí da igreja e depois de um mês, mais ou menos, eu comecei a ir numa igreja batista com a minha esposa, em outra igreja, onde a mãe dela é membro, e fiquei um mês lá, só sentando e ouvindo, né? E nesse meio tempo estudando e tal. E só que eu já defendi a igreja católica, né? Então eu ia conversar com o pastor dela, por exemplo, como se eu não fosse católico, né? Eu era tipo um católico secreto ali. Mas quando ele começava a falar mal da igreja católica, eu já tomava as dores da igreja, né? E eu já defendia as posições da igreja. Então eu já era católico, né? E ainda sabendo que o batismo é indelével, eu sempre fui católico, né? Aquela semente que morreu ali. Lembrando que o João, ele foi rebatizado. Ele, Eu fui batizado umas 3 vezes, Jefferson. 3 vezes. Apesar da Sagrada Escritura nos dizer que há um só batismo. Sim. Então eu brinco que foi um só, o resto foi banho, né? Então você participou um mês ali, talvez tentando dar uma segunda chance, Exato. vendo se talvez tinha algum ponto no catolicismo errado. Exato. Ali foi a última chance, né? Mas não adianta mais, né? A Igreja Católica, assim, por mais difícil que foi a transição, realmente eu me apaixonei pela fé católica, né? E não tem como, não tem como. Uma vez que você se apaixona por Cristo, né? Realmente na pessoa eucarística dele, e você entende o que é, por exemplo, a Sagrada Comunhão, o momento que você entende o que é Maria, né? Nossa mãe. Não tem como deixar aquilo de lado para voltar a ficar tentando achar sentido num livro, né? Não desprezando as escrituras, mas você tendo que achar as respostas por você mesmo, não é? Você solto por sua conta. Então, e na Igreja Católica, realmente, espiritualmente falando, eu me senti acolhido, né? Eu me senti em casa. A sensação de voltar para a igreja foi a sensação de voltar para casa, né? Até o cheiro da igreja, o cheiro do incenso, por exemplo, foi o cheiro de voltar para casa, né? A sensação foi de voltar para casa. Você menciona no seu relato a sua primeira comunhão, o impacto desse retorno para a igreja e também a primeira confissão, que foi uma confissão geral de toda a vida. Sim. Eu fui atrás até hoje aqui de algumas datas. Eu sou muito ruim com datas, tá? Eu lembro com detalhes dos eventos, mas não lembro as datas. Por exemplo, a minha confissão foi no dia 23 de julho de 2018. Né? Então foi ali que eu considero que ali foi minha volta oficial para a igreja. Né? Porque ali eu me reconciliei mesmo, né? Ali eu recebi o sacramento da reconciliação. E foi com um padre alemão, né? Bem velhinho aqui de Prudente, o padre Joseph, né? Ele é alemão mesmo, veio para cá há 50 anos já, e ele ouviu minha confissão deve ter durado aí, sei lá, meia hora, né? Então só eu falando dos meus pecados aí, porque como o Jefferson falou, foi uma confissão geral, eu nunca tinha me confessado, né? Porque como católico de IBGE, eu não tinha recebido primeira comunhão, eu não tinha sido crismado, nada disso. Então me confessei,
né? E essa confissão onde eu listei todos os pecados que eu me lembrei da minha vida inteira, né? E me confessei. A sensação foi tirar um fardo das costas. Né? Eu acho incrível, né? Quando você fala da teoria, da teologia, é algo que te convence. Mas quando você vive a fé, aquilo é uma convicção muito maior, né? Então você vê que o sacramento não são só palavras. Realmente há um efeito, é tangível o efeito, né? A paz que eu tive com Deus depois da confissão foi muito grande. Então, transição feita. A pergunta que sobra ainda é o seguinte: quais são as principais dificuldades que talvez você acha que os nossos irmãos protestantes possuem para entender a fé católica? Primeiro, eu acho que é o preconceito, né, de você realmente julgar aquilo que você nunca se propôs a conhecer, né, porque eu era assim. Eu tinha medo da Igreja Católica porque eu achava que era era um culto ao demônio. Eu achava que, por exemplo, uma missa era um culto ao demônio, como Os muitos irmãos. católicos que adoram imagem, que adoram Maria, esse Exato, negócio de ficar pedindo a intercessão dos santos que não está na Bíblia. exato. Então eu achava que era um culto a Baal, né? Eu achava, por exemplo, que católico não lia a Bíblia. Aí quando eu entro na igreja eu vejo a liturgia, né, da palavra e as leituras, primeira, segunda, Evangelho e os Salmos. Eu fiquei bobo quando eu vi isso. Então, primeiro, eu acho que é falta de conhecimento, falta de buscar esse conhecimento por medo, né? E o outro, eu acho que realmente é um pouco de anti-intelectualismo. Eu poderia citar várias coisas aqui, mas eu acho que muitas vezes a fé protestante ela é anti-intelectual, no sentido mais pleno da palavra. Você lê muita coisa, você estuda muita coisa, você sabe muitos nomes, mas você não quer fazer o esforço de olhar para a realidade. Você não quer estudar e conhecer a realidade. É muito confortável ficar no mundo das ilusões. Então, eu diria que é isso. Eu posso estar julgando mal até, mas isso é a minha visão. Qual seria a dica, então? Tem uma pessoa que nos assiste e está estudando a fé católica, mas qual seria a sua dica, então, para aqueles que estão com medo de fazer a transição, ou então cresceram ouvindo aqueles preconceitos com relação à igreja? Eu digo o seguinte, procure estudar a vida dos santos. Tá? Eu digo hoje que se eu tivesse começado a estudar a vida dos santos antes de estudar tudo que eu estudei, de filosofia, de teologia e tudo mais, de história, se eu tivesse começado pela vida dos santos, talvez eu teria sido católico em menos tempo. Né? Então, se você... Por que eu digo isso? Porque eu acho que é muito honesto também intelectualmente você julgar uma fé pelos seus melhores membros e não pelos seus piores. Então, se você julga a fé protestante, pega os melhores protestantes. Não pega o tiozinho da esquina e julga a igreja por ele. Pega o melhor protestante que você puder encontrar e pega o melhor católico que você puder encontrar, que normalmente vão ser os santos da igreja. E compara a vida dessas pessoas. No seu testemunho, você também fala o seguinte: se querem criticar com seriedade a Igreja Católica, leiam pelo menos o Catecismo. Veja se é tão antibíblica a fé católica. Isso deverá saltar aos olhos no estudo, não há o que temer. Aqui, olha. O Catecismo aí. E você continua. Deixo esse alerta, pois alguém nessa condição que se recusa a estudar, tendo os meios para isso, não poderá jamais alegar ignorância quando estiverem diante do justo juiz. Isso era algo que eu tinha muito medo, sabe, Jefferson? Porque como uma pessoa que estudava o que eu estudava, eu tinha muito medo de morrer naquele estado de transição, onde eu não ia para a igreja, mas eu sabia que a igreja era verdadeira, porque eu me via como responsável por aquilo. Então, entendendo que Deus nos julga por aquilo que nos foi dado. Então, a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Então, você vê um irmãozinho protestante que tem pouca instrução, talvez se ele morrer naquela fé protestante, aquela ignorância dele, né, pode ser um meio de salvação para ele. Agora, uma pessoa que tem o conhecimento e se nega, aí fica complicado para ele. Qual é o seu recado para os católicos de IBGE que você fala, que não estudam, simplesmente vão à missa uma vez ao ano, ou sequer nunca leram o catecismo, que é o mais absurdo? Então, nós já estamos chegando aos minutos finais da nossa live aqui, mas enfim. Eu acho que o melhor ponto realmente de partida é o catecismo. Muito católico me procura e fala assim: João, como que eu faço para estudar a Bíblia? Eu falo: não, estuda o catecismo.
Não que a Bíblia não seja importante, mas você tem que saber ler a Bíblia. Né? E para você saber ler a Bíblia, você tem que aprender com a igreja, que foi quem escreveu a Bíblia. Né? Não se engane, quem escreveu a Bíblia foi a igreja. Se você gosta disso ou não, essa é a história comprovada. Então, estude o catecismo. Né? Busque saber pelo menos o básico da sua fé. E é muito difícil convencer alguém assim a estudar, porque ele não vê valor nisso. Mas eu digo assim, novamente, veja a vida dos santos. Mas talvez as palavras vão dizer pouco, mas se você ver a vida dos santos, você vai se sentir atraído por aquilo. Né? Comece vendo um filme, por exemplo, né? Carol, o homem que se tornou Papa, né? A vida do nosso santo Papa João Paulo II, e veja se aquilo não te atrai de alguma forma. Então, a vida de um Padre Pio de Petretina. Exato. Então veja a de uma vida Santa desses Teresinha. homens, né? Então eu iria por esse caminho, eu indicaria esse caminho hoje. Enfim, nós já estamos chegando ao final aqui da nossa live, mas um muito obrigado àqueles que nos assistiram aqui nesses 50 e poucos minutos, quase uma hora. Um agradecimento em especial a você, João, por sua disponibilidade em estar aqui conversando, né, dando esse testemunho a tantos que estão aí em todo o Brasil nos escutando. Um abraço para todos os membros do Apostolado Cardeal Newman. Né? Uma feliz Páscoa também. Aqueles que não conhecem o nosso site, deem uma olhadinha, o testemunho do João está lá. Está lá com o título Minha Jornada de Volta para Casa. João Carlos Facchini? Isso. Então, João, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que E você agradeço. que se encontra assistindo a nossa live, vai lá depois no nosso canal, curte, compartilha o nosso conteúdo, vai lá no nosso site, devoltaaular.org. Você que está estudando a fé católica ou precisa de alguma orientação, entre em contato conosco. Obrigado, João. Obrigado. E eu estou disponível também para quem tiver alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais, João Carlos Facchini, ou no meu e-mail, que é meu nome completo, @gmail.com. Estou à disposição. Amém, meu irmão. Muito obrigado por tudo e até uma próxima. Até, obrigado.